Olá, futuros policiais federais do Brasil, especificamente para o cargo de agente. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas orientações a respeito dessa avaliação psicológica, dessa fase do concurso, e também apresentar alguns pontos do edital, falar um pouco sobre uma legislação que havia sido... Na verdade, a legislação ela foi alterada, infelizmente a banca ainda está utilizando a antiga, porém a mais nova ela é mais favorável em alguns quesitos, mas não, depois eu passo para vocês lerem, essa não é a parte mais importante. E no final, passar para vocês as apostas dos testes que eu acredito ser os testes que irão cair. Então vocês vão focar basicamente nesses testes a partir de agora e seguir o fluxo. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês é a respeito dos critérios de cobrança da Banco Sebrasp. Na plataforma para os alunos já tem, mas para quem quiser entender um pouco mais, agora eu vou apresentar aqui, beleza? Então, vamos começar esse fluxograma de informações para que vocês consigam acompanhar por aqui isso. Veja, primeiro então vamos apresentar aqui os pontos principais desse edital da avaliação psicológica, que está relacionado às convocações, né, e eliminações. Então, ó, chama para o primeiro momento da avaliação psicológica todos os aprovados na etapa anterior. Então, prova objetiva, discursiva, conforme o cargo, né? O delegado fica para a prova oral. Quem não for no primeiro momento da avaliação psicológica, é eliminado e não classifica. Então, veja bem, primeiro ponto. Fez a prova, não passou, não atingiu os requisitos mínimos exigidos para avaliação psicológica para aquele cargo. O que acontece com o candidato? Ele vai para a ANP, independentemente. Agora, se ele faltar, aí pronto, ele está eliminado. Então, por que disso? Se a fase não é importante, a ponto de não eliminar, mas se o candidato não ir, por que ele reprova? Muito simples. Esses resultados, tanto da primeira convocação, né, desse primeiro momento da avaliação psicológica, com o segundo momento, que é dentro da ANP, serão comparados e mensurados um ao outro. Então, ilude-se quem acha que não é necessário se preparar nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento não é eliminatório, então que se foda. Pô, mas se você não for, você reprova. Por quê? Porque eles vão pegar esses critérios, comparar aquilo que você fizer lá dentro. Aí o candidato, ele simplesmente não se adequou hoje, e aí eles vão comparar. E aí, se adequou agora? Ou como mudou tanto a personalidade do indivíduo? Por isso é essencial que se prepare para que o resultado seja exatamente o mesmo. Então, no segundo momento, a avaliação psicológica é apenas no curso de formação, envolve todos os matriculados no curso. Então, a base normativa da banca. A avaliação seguirá os parâmetros, será feita pela banca examinadora, no caso o Sebrasp, composta por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Federal de Psicologia. O que a avaliação mede? Então, ela mede o quê? O processo é sistemático, usando conjuntos de procedimentos para verificar a compatibilidade entre as características psicológicas do candidato e as atribuições do cargo, com ou sem deficiência. Porém, a banca Sebrasp ela não costuma trazer os critérios de avaliação. A gente sabe, diante dos laudos, como vou mostrar para vocês aqui, qual é o perfil adequado que ela exige do indivíduo. Entretanto, ela não expõe exatamente, antes da avaliação psicológica, o que ela exige em cada critério de personalidade, de atenção, de memória, de raciocínio. Você que não se prepara, muitas vezes acaba tendo uma surpresinha não muito positiva devido ao seguinte critério de personalidade, por exemplo. Qual o nível de agressividade que um policial federal exige? Qual é o nível de impulsividade exigida dentro? Ou pelo menos assim, qual é o nível aceitável? Se você não tem essa essência desses testes, ou pelo menos uma noção, as chances de cair é muito grande. Porque às vezes o candidato acha assim, bom, policial, dois pensamentos. Tem que ser grosso, tem que ser ignorante, meter o pau e resolver tudo na pancada. Ou aquele pensamento mais garantista. Não, o policial ele deve conversar, isso. Mas como isso é exposto dentro de uma característica de personalidade avaliado por um perfil profissiográfico de um teste? Então é esse que é o mistério. E aí também verifica características restritivas e impeditivas ao exercício do cargo. Por exemplo, impulsividade, desadaptativa,
instabilidade emocional acentuada, entre outras. Então, como é que a gente chega a um critério... Puta que pariu, aparecendo o nome aqui. Como é que a gente chega no critério de aprovação? Veja, isso aqui é de uma candidata, amiga da gente, que fez a prova no Recife para o cargo de agente de polícia civil. Não altera muita coisa no que tange aos critérios de polícia civil, polícia federal. É coisa mínima, coisa mínima. Porém, aqui estão os critérios. Aqui ela traz os critérios. O que é os critérios? Esse aqui é o somatório total, que deu 13 pontos, e a decisão apta no final. Por quê? A banca ela costuma aplicar essa caralhada de teste aqui, em 2 turnos. Primeiro turno na manhã e um segundo turno à tarde. E vocês precisam chegar à decisão 1 ou à decisão 0, que vai ser avaliado esse critério dentro do peso de cada um. Mas vamos entender como funciona isso nesse primeiro momento. Veja, esse aqui é um outro caso. Olha aqui, ó, Polícia Civil do Estado de Rondônia. Se a gente observar, veja, olha os testes aplicados. IFP2, BFP abertura, BFP neuroticismo, BFP extroversão, BFP realização, BFP socialização, BRDAR, cubos, TIV, TEACO, TEAD, memória de face. Aqui, observa que não altera muita coisa não. Veja, ó, IFP2, o ESAV. Esse aqui veio diferente, um pouco a mais, como foi o caso da Politec. BFP neuroticismo, extroversão, realização, socialização, que é basicamente tudo que foi cobrado aqui, ó, nesse outro ponto aqui do edital, ó. Abertura, neuroticismo, extroversão, realização, socialização, com exceção de uma das facetas, que ele não cobrou, por exemplo, deixa eu ver aqui o que ele não cobrou, nesse outro critério, a abertura. Isso aí, a abertura não veio sendo cobrado. Então, o BFP, apesar de ser um teste único, ele pode ser cobrado, no caso da Sebrasp, critérios separados, ou às vezes os 5 critérios, ou 4, como é o caso aqui. E aí cobrou, ó, TEACO, TEAD, e memória de face, beta 3 e cubo, TIV e WMT2. Alguns testes muito parecidos, um em 2022, outro em 2024. Cadê a data aqui? Não está aparecendo, mas esse aqui foi em 2024 para 2025. Esses são os critérios da banca, os testes aplicados pela Banca Sebrasp. Isso aqui também, ó, em Recife, um outro candidato, os testes também, aqui o que mudou? Aqui ele cobrou o ESAV, só que aqui ele cobrou ao critério de abertura, que não havia cobrado no anterior. E aqui ele cobrou um somatório de 12, enquanto aqui, para um outro cargo, ele cobrou um somatório de 13, aumentando o ESAV para impulsividade. Beleza. Isso aqui, o que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Isso aqui são os critérios da banca. Por exemplo, o IFP2, inventário fatorial de personalidade, IFP2. O IFP2, ele tem a prerrogativa, dentre esses 13 critérios que ela utiliza, escolher, por exemplo, veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos critérios, dos 13 critérios à disposição da banca, ela optou por 8 deles. Desses 8 testes que ela precisa, que o candidato tenha a decisão 1. E como é que se chega à decisão 1? Veja, olha, aqui F1, o que seria o F1? Algo relacionado à assistência. A assistência dele deve ser maior ou igual a 55. O candidato aqui atingiu 60, ok. E só para exemplificar, o próximo, F6. Olha aqui, ó, F6, ele cobrou, veja, dominância. Dentre dominância, até menor ou igual a 70. E o candidato atingiu 60. Perfeito. Dentro dos padrões exigidos, e assim acontece. E então veja aqui os critérios escolhidos. Dentre os outros 8 critérios, o candidato não conseguiu atingir um dos, que seria o F10, a ordem. Ou seja, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses 7 aqui, o candidato, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não foi adaptado, não foi necessário mais um. Veja, olha, para ver a adequação ao perfil do IFP2, deverá ter ocorrido a seguinte condição: pelo menos 4 desses 8, pelo menos 4 características, quaisquer dentre elas assistência, dominância, desempenho, agressão, ordem e persistência, ter ficado apto.
Então, basicamente, de 13 características do IFP2, ele utiliza-se 8 delas, dessas 8, basicamente, ou das 5 aqui utilizada, pelo menos ela tem que ficar em 4. Ou seja, nós treinaremos vocês já estão treinados, acredito, em todos esses critérios, nossos alunos, para ficar apto em qualquer um, seja qual for o que a banca escolher, beleza? Tá bom, isso aqui traz essa explicação do IFP2 e o mesmo vale, por exemplo, para o ESAV, que é o teste de avaliação de impulsividade, ESAV, forma B, que foi cobrado aqui. Olha aqui, dentro desses critérios aqui, são 4 critérios, ó, cobrado, F1, F2, F2, dentro desses pontos aqui, por exemplo, F1, falta de concentração e persistência, F2, controle cognitivo, F3, é avaliado o planejamento e futuro, F3, né, F4, audácia e temeridade, então vai ser avaliado esses pontos, e o candidato, com essas aplicações que nós ensinamos, ficou apto em todos. Então, desses 8 critérios utilizados, 4 dentre eles, olha o que a banca diz. Os resultados expressos em percentil e são considerados adequados para o cargo. Ou seja, veja o critério. Adequação em pelo menos 2 das características. Dessas 4 características, no caso são 8 características, mas são considerados cobrado de forma unificada, F1, F2, F3, F4. Desses 4, pelo menos 2 ficar apto. E o mesmo vai valer para, olha, por exemplo, o critério de abertura a novidades. Veja só, dentro de abertura, que é o BFP agora, bateria fatorial de personalidade, abertura, ele se divide em abertura de ideias, liberalismo e busca por novidades. O candidato, para ficar apto, veja, dentre essas 3, abertura, liberalismo e busca por novidades, ele deve ficar o quê? Ó, abertura, ou seja, decisão igual a 1, se o candidato conseguir, veja, intervalos adequados em uma ou mais características. Então, esses aqui são os critérios que nós utilizamos para avaliar vocês. A banca avalia vocês e nós ensinamos vocês a ficar sempre com essa característica. Dentro dessas características aqui, exigível que vocês fiquem aptos em todas elas. Em todas essas características, vocês fiquem aptos a ser aprovado e não correr risco. Beleza? Então tá. Isso aqui é o critério de aprovação da banca Sebrasp, daqui que nós tiramos as nossas aplicações. E agora vamos entender um ponto-chave do edital. Ponto-chave do edital, antes de passar as apostas para vocês. A banca, ela trouxe no seu artigo 11, deixa eu apresentar aqui para vocês logo no edital mesmo, de abertura, aqui da avaliação psicológica. Veja, só um pouquinho, deixa eu... Aqui. Item 13, né, avaliação psicológica, ele vai falar dos cargos, a gente vai trabalhar melhor isso aqui rapidamente. E aqui, ó, a avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Dentre elas, olha aqui o que a banca trouxe. 10 de 2005, 2 de 2016, 31 de 2022. Agora, essa aqui, ó, lembre-se, isso aqui está vencido. Então, essa lei, ela não está em vigor. Ela foi substituída por uma nova lei. Qual lei foi essa? Aqui, ó, vejamos. O Conselho Federal de Psicologia publica resoluções que regulamentam a avaliação psicológica em concurso público, que é a principal. Veja, olha, foi publicada na quinta-feira, dia 22, no Diário Oficial da União, a resolução do Conselho Federal de Psicologia que regulamenta a avaliação psicológica no âmbito de concurso público. A normativa que busca garantir mais segurança para os profissionais de psicologia, candidatos e sociedade em geral, revoga a resolução número 2 de 2016, essa apresentada aqui no edital. E veja, esse edital, ele é de maio. Isso aqui é de abril, tá? Isso aqui é de abril. Veja a data do Diário Oficial. É de abril. E o edital é lançado em maio com a resolução revogada. Então, ó, a resolução 08 de 2025, ela passa a ser a nova normativa para avaliação de concurso público, que é fruto de deliberação da Assembleia das Políticas de Administração e Finanças do Sistema de Conselho Federal de Psicologia, realizada em dezembro de 2019, que definiu tal, e isso aqui não vem ao caso. Mas, enfim, essa é a lei que agora passa a entrar em vigor. E aqui traz, ó, Resolução 08 de 2025, regulamenta a avaliação psicológica no concurso público, em processo seletivo de natureza pública e
revoga a resolução 02 de 2016. Então, essa avaliação aqui, ela vai trazer algumas vantagens em relação à anterior. Vejam, vamos aqui nessa seção 5. Diz assim, ó, dos editais para avaliação psicológica em concurso público e seleção de natureza pública. Na elaboração do edital, é obrigatória a participação de uma psicóloga ou psicólogo para definição dos conteúdos referente à fase da avaliação psicológica. Olha, a psicólogo ou psicólogue que participarem da definição do conteúdo do edital referente à avaliação psicológica do certame devem, olha o que eles devem no artigo 12, especificar de modo objetivo, pelo menos um extrato, dos requisitos psicológicos a serem avaliados com base no estudo científico do cargo. Segurem essa parte aqui, ó, o inciso 1. Prever a entrevista devolutiva e o recurso administrativo com o procedimento necessário para interpô-los para os candidatos considerados inaptos na fase da avaliação psicológica. Parágrafo único. É vedado à psicóloga e ao psicólogo e ao psicólogue divulgar os nomes dos métodos, técnicas e instrumentos psicológicos que deverão ser aplicados no certame, bem como os scores a serem atingidos. Veja, pessoal, a banca não trouxe, infelizmente, a banca Sebrasp, mostro para vocês aqui, ó, os critérios objetivos, ó, especificar de modo objetivo, pelo menos um extrato, os requisitos psicológicos a serem avaliados nos estudos do cargo. Ou seja, o que ela deveria trazer? Quais são os critérios que ela vai utilizar? Ela não traz, a única coisa que ela traz é o seguinte, ó, capacidade de concentração e atenção, capacidade de memória, capacidade de raciocínio e características de personalidade, tal como controle emocional, relacionamento interpessoal, extroversão, altruísmo, assertividade, disciplina, ordem, dinamismo e persistência. Mas, em momento algum, ela traz quais são os critérios que ela vai utilizar. Ela não trouxe, tá? E a única coisa que ela traz, ó, anexo 5, data provável estabelecida no cronograma constante ao edital. Mas quais são os critérios? Isso ela não traz. Então, qual é a única coisa que ela traz aqui no anexo 5? Olha, ela vai falar, ó, considera a avaliação psicológica um processo objetivo, uma objetividade, sem demonstrar quais é essa objetividade. E fala sobre, ó, o primeiro momento da avaliação psicológica, que será realizado durante a primeira etapa, com a aplicação de um conjunto reduzido de testes que poderá contemplar teste de personalidade, baterias de raciocínio, baterias de habilidade específica, conforme a resolução 31 de 2022. E sem caráter eliminatório, apenas para iniciar o processo de avaliação contínua, que serão utilizados posteriormente em análise. Olha aqui, ó, conjunta com dados coletados no segundo momento. Aí os caras estão pensando que a banca está de brincadeira. A banca está de brincadeira. Não, né? Opa, estou apresentando algo errado aqui para vocês. Que a banca está de brincadeira, ó. Então, olha aqui, ó. O primeiro momento dela é para avaliar e depois que ela avaliar essas baterias de teste, ó, o que ela pretende fazer? É apenas iniciar o processo de avaliação contínua que serão utilizados posteriormente em análise conjunta com os dados coletados no segundo momento. Aí no segundo momento, o que acontece? Serão realizados durante o curso de formação profissional de caráter eliminatório, contemplando a aplicação e correção de análise dos resultados obtidos no primeiro momento. E eu achei interessante que tem pessoas, teve um grupo que nós falamos que a avaliação psicológica, ela reprova, é eliminatória. Não, você não leu o edital. Cara, eu li o edital, tá? Eu li o edital e tô lendo aqui para vocês novamente. Então, veja, a banca vai eliminar consoante as aplicações do primeiro e do segundo momento. E aí, ó, o que ela traz aqui? Ao final, toda análise do processo avaliativo do candidato será considerado apto ou inapto. Então, ela não traz critérios objetivos, só diz que o pau vai torar. Começa agora, empurrar, daqui a pouco empurra o restante. Então, vamos lá. Para a gente finalizar com chave de ouro. A banca agora vai apresentar para a gente a avaliação psicológica. Eu venho trazer para vocês aqui as apostas. O que são as apostas? As apostas que eu vou trazer são os testes que eu acredito que a banca venha cobrar para vocês. Se eu errar, é um ou outro. E o problema nem é errar um teste ou outro, é saber a estratégia a utilizar. Nós vamos aprender isso aqui também. Vamos então para a tão aguardada apostas para a avaliação psicológica da banca Sebrasp. Pessoal, como é
que a Banca Sebrasp, ela divide seus critérios de avaliação psicológica. Ela vai dividir, aliás, sua aplicação no dia. Ela aplica em 2 turnos. Vamos então mostrar para vocês aqui. Então, começando pelos questionários, o que eu espero dessa banca nos questionários? Na parte da manhã, o primeiro teste que ela vem aplicar é BFP. BFP, bateria fatorial de personalidade. Aí ela pode vir com quem? Com ESAV. Com ESAV ou com EATA. Só que o EATA já tem algum tempo que ela não cobra, então não é um teste que eu esperaria. Então vou colocar de vermelho aqui como um teste que ela pode cobrar. Mas lembrando que os de azulzinho serão os testes que a gente prevê como apostas e que virá para vocês. Para o cargo, lembrando que nós estamos falando do cargo no momento de agente, tá? Agente da PF. Faltou a porra do N aqui, peraí. Agente da PF. Tá. E à tarde, o que ela vai cobrar? À tarde é FP2. Isso aqui é padrão da banca. É isso que ela costuma fazer. E FP2 à tarde. Aí qual é o próximo teste que ela costuma cobrar? Também na parte da manhã. Na parte da manhã, ela vem com teste de atenção. Cobrando teste de atenção. Os testes de atenção que ela cobra, quais têm sido os principais testes de atenção dos últimos tempos? A banca cobra TEACO, TEAD, ou ela cobra o CTA, sendo que ela pode cobrar as 3 versões. Atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada. Esse é um fator importante que ela cobra. À tarde ela cobra atenção? Não, à tarde ela não cobra teste de atenção. Ela não cobra teste de atenção. O que ela cobra no lugar de atenção? À tarde ela cobra memória. À tarde ela cobra memória. Então, memória. Qual é o teste de memória principal da Banca Sebrasp? Memória F. Memória F tem sido o teste que ela cobrou praticamente em todos os concursos dos últimos tempos. Pode vir novidade por aí? Pode vir novidade por aí. Por quê? Porque tem um teste chamado TSP Memória que está de volta. TSP Memória. Esse teste está de volta. Ah, o TSP? Não. O MVR nunca cobrou e, além de tudo, está vencido. Bom, aí ela parte para os testes de raciocínio. O que ela cobra em raciocínio de manhã? Raciocínio ela costuma cobrar de manhã. Bulsanha, vamos lá escrever esse trem direito. Raciocínio ou inteligência. Ela costuma cobrar de manhã os testes de inteligência verbal. Teste de inteligência verbal, que é o TIV, teste de inteligência verbal. Em outro momento, o que ela cobrou? Em outro momento, ela cobrou BRD, VR, que é o de verbal, de escrita. E à tarde, o que ela costuma cobrar à tarde? Raciocínio abstrato. Então, de manhã, ela vem com verbal. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil de identificar. De manhã, ela vem com verbal. E à tarde ela vem com raciocínio, 2 tipos de raciocínio: abstrato e espacial. O que ela costuma cobrar como raciocínio espacial? Aliás, abstrato. Cara, aí ela pode bagunçar meio mundo, porque ela tem uma porrada de teste que ela costuma cobrar. Ela costuma cobrar principalmente WMT2. WMT2 é cobrança muito comum. Ela costuma cobrar TCR, não tão frequente, mas costuma cobrar. Ela costuma cobrar o beta 3 com uma certa frequência. Beta 3. Costuma cobrar o BRD, AR. E ela costuma cobrar também um teste. Basicamente é isso que ela cobra mais. Não tem muito que ela cobra nesse ponto, não. Agora, isso aqui é raciocínio abstrato, tá, pessoal? Raciocínio espacial. Aí o que ela vem com raciocínio espacial? Ela costuma cobrar com maior frequência cubos. E com uma frequência bem pequena. Ela já cobrou uma vez ou outra.
BRD SR. Frequência pequena. Então, hoje, dentro da minha concepção, quais seriam real apostas que eu colocaria para você, agente da PF, futuro agente da PF, que vai fazer a prova? Vou trazer então as apostas, porque isso aqui ela costuma variar entre um teste e outro. Mas quais são as apostas que eu diria para você se preparar principalmente para esse teste? Vou trazer aqui para você agora. Então, nesse momento, guru meu aqui, venho apresentar isso aqui para vocês. Eu acredito que seja a pedida da Sebrasp para o cargo de vocês e venha a ser essa aqui a cobrança. Então, os questionários de personalidade, ela vai cobrar BFP e FP2. Aqui nós temos o teste de que? Atenção, ela vai cobrar CTA. Teste de inteligência verbal, TIV. Teste de inteligência abstrata, raciocínio abstrato, WMT2. Memória F, raciocínio espacial ou cubos. Então, pessoal, essa é a minha aposta, isso é minha crença de que virão para vocês esses testes. E a gente não costuma errar muito não, tá? A gente praticamente costuma acertar tudo. Mas como esses cargos, como veio um, depois o outro, a gente não consegue mensurar exatamente o que vai cobrar em cada um. Mas dentro daquilo que foi passado aqui, ó, para vocês, que são esses testes, a banca não deve mudar, esses aqui, os critérios. Aí tem uma pergunta que não quer calar. PFC, e o palográfico? Vai cobrar? Cara, nos últimos anos, 2021 para cá, a banca cobrou palográfico em um concurso. Corpo de Bombeiro Militar do estado de Rondônia. Somente nesse ponto aqui. Quais são as chances dele vir? Cara, quase nula. Quase nula. Mas pode vir? Até pode. Mas não acredito que venha. Então essa é minhas previsões. Espero poder estar acertando tudo e ter ajudado vocês. Um abraço e até mais.